Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. A monarquia, sistema em que o país é governado por um rei ou uma rainha, já foi um dos mais populares do mundo. E é também a forma de governo mais antiga que existe. Atualmente, cerca de 43 países ao redor do mundo ainda utilizam esse sistema de governo. O exemplo mais conhecido por todos nós, sem dúvida, é o Reino Unido, a Inglaterra e a sua famosa família real, que sempre está nos holofotes. Recentemente, o mundo inteiro se despediu da famosa rainha Elizabeth II. Uma das coisas que chama a atenção nas famílias reais é a fama, o glamour, a glória, o poder. E tudo isso acaba criando uma grande barreira entre o rei ou a rainha e seus súditos. É curioso que os reis possuem sua autoridade justamente para governar em favor do povo. Mas em muitos casos, a pompa real acaba os afastando das pessoas comuns. Aqueles que deveriam servir o povo acabam se servindo do povo. Não deveria ser assim, mas é o que acontece em muitos casos. E isso não acontece apenas em sistemas monárquicos, mas também em democracias, como é o exemplo do Brasil, onde muitas vezes nós percebemos que grande parte dos representantes eleitos pelo povo estão muito mais preocupados em suprir suas próprias necessidades e seus próprios interesses do que de fato servir a população. Além de servir, outra função muito importante das autoridades é garantir que as leis sejam cumpridas. Obviamente isso é algo até mesmo necessário para que se mantenha a ordem e se evite o caos. Punir malfeitores de acordo com as leis é algo que a própria palavra de Deus legitima. O problema é que todos os seres humanos são falhos. Tanto aqueles que abertamente descumprem as leis, como também aqueles que são responsáveis por aplicar essas leis. E não raramente acontecem atos de injustiça em que pessoas inocentes são punidas e pessoas culpadas ficam impunes. Isso é triste, é lamentável, mas é a inevitável realidade humana desde a queda em pecado. Quando governantes, reis ou políticos eleitos, quando eles não cumprem bem as suas funções, que é servir o povo e garantir que as leis sejam corretamente cumpridas e aplicadas, isso acaba trazendo consequências desagradáveis para toda a população. E por melhor que possa ser um governante, sempre haverá erros, ou pelo menos situações em que poderia ter servido melhor. A Bíblia ela também relata a história de inúmeros reis. O povo de Deus durante muito tempo viveu sob o regime monárquico. Ao todo foram cerca de 40 reis em Israel, no povo de Deus. Porém, de todos estes reis, foram poucos os que realmente permaneceram fiéis a Deus. Entre os fiéis, nós podemos destacar Davi, Salomão, Ezequias, Josias, Josafá e mais alguns outros. A maioria se rebelou. A maioria não permaneceu fiel. Mas também estes que permaneceram fiéis, eles não foram perfeitos. Também estes, em muitas situações, falharam em sua missão de servir aos seus súditos. Davi, que é um dos maiores reis de Israel, é um exemplo. É um exemplo de um rei fiel, mas que também errou. Que cometeu erros gravíssimos, inclusive, como matar e adulterar. E isso trouxe consequências não somente para ele, mas para todo o povo. Salomão, o rei mais sábio que já existiu, ele também, ao final de sua vida, acabou se afastando de Deus. E isso também acabou resultando depois na divisão do povo de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Vejam que esses são dois exemplos de reis que foram fiéis, mas que também erraram. Mas bem piores foram as consequências trazidas pelos reis que foram infiéis.
Isso resultou na extinção do Reino do Norte e exílio babilônico para o Reino do Sul. É claro que estes depois puderam voltar, mas as consequências foram terríveis. Percebam que erros, falhas, omissão de governantes não é uma realidade apenas dos nossos dias, mas é uma realidade que vem já desde os tempos antigos. Existe, na verdade, apenas uma exceção. Apenas um rei totalmente diferente de todos os demais reis e governantes. E a Bíblia fala muito desse rei. A Bíblia, na verdade, é o cumprimento do que se fala desse rei. Este rei é Jesus Cristo. Hoje, no domingo de Ramos, nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa entrada é uma mostra muito clara do caráter diferenciado desse rei. Reis costumavam montar cavalos de guerra, o que demonstrava nobreza, poder e imponência. Mas Jesus, ele entra montado em um jumentinho, em um animal de carga, um animal usado por pessoas comuns. Essa entrada de Jesus em Jerusalém não foi nada triunfal. Foi, na verdade, uma verdadeira lição de humildade. Triunfal foi a calorosa recepção de Jesus. Sim, ele foi recebido como o verdadeiro rei que é, mas a sua postura foi uma postura de humildade e de servidão. Jesus é rei, mas um rei totalmente diferente de todos os demais reis que já haviam existido, de todos os reis e governantes que ainda estavam por vir. Enquanto os reis e governantes deste mundo se deixam seduzir pelo poder, pela fama, pelo glamour, criando um verdadeiro abismo entre eles e o povo ao qual deveriam servir, o Rei Supremo assume uma postura totalmente diferente. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, descreve muito bem essa postura. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se existe um rei que tinha credibilidade e autoridade para ostentar poder, glória, glamour, fama, este era Jesus Cristo, o Filho do Criador deste mundo, por meio do qual todas as coisas foram feitas, como lembra João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Mas não é isso o que faz o Rei Jesus. Enquanto vemos seres humanos ostentando a autoridade que lhes é concedida, como se fosse o próprio Deus na terra, Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, ele deixa a sua glória celestial, ele se esvazia, ele assume a forma de servo, torna-se semelhante a nós, para obedientemente suportar o castigo que merecíamos. Ele não veio para assentar-se em um trono real e cercar-se de serviçais, de glamour e de pompa, mas ele veio para ser pendurado na vergonhosa e humilhante cruz em nosso lugar. Reis e governantes terrenos dificilmente assumirão a postura que o Rei dos Reis assume. Autoridades humanas costumam estar cercados de proteção, de segurança, o que os blinda de insultos e de ameaças. Mas Jesus Cristo, ele faz o inverso. É ele que nos livra, é ele que nos blinda dos insultos e das ameaças do nosso inimigo maligno. Isaías descreve o que o servo do Senhor suportou em nosso lugar. Oferecia as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondia o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Jesus Cristo fez o que jamais nenhum rei ou governante terreno será capaz de fazer. Foi ele quem ouviu, foi ele quem guardou, foi ele quem cumpriu perfeitamente a palavra de Deus em nosso lugar. E por isso somente ele pode trazer real consolo aos cansados e sobrecarregados. Somente ele pode livrar-nos da culpa e da vergonha do pecado.
Somente Ele pode defender-nos e inocentar-nos diante de Deus. O diabo, nosso inimigo, ele não tem mais poder algum para nos insultar, para nos acusar e nos ameaçar. Cristo limpou a nossa ficha diante de Deus. Como vimos, uma das funções de reis e governantes é justamente punir os que descumprem as leis vigentes. E é necessário que assim seja para que a ordem seja mantida. Mas sob o reinado de Jesus Cristo, novamente as coisas elas são completamente diferentes. Ele não vem para punir os transgressores da lei. Se assim fosse, quem escaparia? Nós frequentemente transgredimos a lei de Deus. Mas Ele mesmo deixou claro, conforme registrado em João capítulo 3, Ele deixou claro que não veio a este mundo para condená-lo, mas veio para salvá-lo. O Rei Jesus, Ele não veio para se vingar da humanidade, mas Ele veio para Ele mesmo, em sua própria carne, sofrer a punição em nosso lugar. Ele não veio para declarar guerra contra a humanidade, mas veio em missão de paz. Veio para nos reconciliar com o Pai Celestial. E até por isso, Ele entrou humilde em Jerusalém, montado não em um cavalo de guerra, mas em um simples jumentinho. E com sua humilde entrada em Jerusalém, Jesus cumpre uma profecia que está escrita lá no livro de Zacarias. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Essa profecia de Zacarias via no Messias justamente aquele que traria a paz ao povo de Deus. E foi exatamente esta a missão de Cristo. Esse é o objetivo da vinda de Cristo ao mundo. Trazer a paz de Deus a todos os que nele creem. Somente pela fé em Jesus Cristo nós temos acesso a essa paz. Uma paz que está disponível ao mundo inteiro, sem distinção. Basta crer neste rei, que é um rei totalmente diferente de todos os demais reis que já existiram e que ainda virão. Um rei que não vive às custas do seu povo, mas um rei que veio para servir de fato e de verdade o seu povo. E por causa deste servir obediente e voluntário de Cristo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Depois de cumprir sua difícil missão terrena, Cristo foi exaltado pelo próprio Deus, exaltado para um lugar de honra, o lugar merecido de um verdadeiro rei, de onde ele governa sobre todas as coisas, tanto no céu como aqui na terra. Porém, também hoje, ele não governa com ostentação, com glamour, com autoritarismo, mas ele continua a nosso serviço, porque ele está lá não descansando ao lado direito de Deus, mas intercedendo em nosso favor, nos defendendo diante de Deus todas as vezes que nós falhamos e pecamos. Reis, governantes terrenos continuarão falhando, continuarão errando, continuarão se deixando seduzir pelo poder, pela fama, pelo glamour. Em muitos casos continuarão se servindo do povo que deveriam servir. Existe apenas um rei que é totalmente diferente, apenas um rei que jamais decepcionará. Este rei é Jesus Cristo. Este rei que nos serviu no passado com sua obra perfeita, com sua vida perfeita. Mas este rei que nos serve ainda hoje, seja lá ao lado do Pai Celestial, como eu falei, mas também aqui na terra através da sua igreja, onde Ele nos alimenta a fé, onde Ele nos fortalece a fé através do seu perdão, através da sua palavra, através do batismo e da Santa Ceia. E é este servir de Cristo em nosso favor que também nos capacita no amor e serviço ao próximo. Pois, firmados na fé neste Jesus, somos exortados a seguir o próprio exemplo de Cristo, como também lembra Paulo aos Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Que sob este exemplo do próprio Cristo, possamos também nós seguir nossa jornada com Ele, conduzidos e orientados sob este reinado justo e perfeito do próprio Cristo, humildemente servindo e amando uns aos outros, até o dia em que seremos exaltados junto dele na glória celestial. Amém.